temos estado a falar sobre esta série, sobre a loucura da cruz. O apóstolo Paulo diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Então, são perspectivas, são olhares diferentes sobre a cruz, a realidade da cruz de Cristo, essa realidade espiritual. Coisa que nem os gregos compreenderam, nem os judeus compreenderam, muitos não compreenderam, mas aqueles que compreenderam, para aqueles que compreenderam o significado da cruz de Cristo, ela tornou-se sabedoria de Deus. Nós temos vindo a falar sobre isto. Primeiro falámos sobre a cruz como loucura ou poder, ser loucura ou ser poder. Depois falámos sobre a cruz entre os sinais do céu e a sabedoria dos homens, não é? Apesar de tudo aquilo que Jesus tinha feito, ainda lhe exigiam sinais do céu. No domingo passado falámos sobre as portas espirituais que Deus abriu na cruz para todo aquele que querer. E hoje vamos falar sobre as atitudes que estão na base da crucificação de Jesus. Houve algumas atitudes que estiveram por detrás da realidade, ou seja, daquilo que levou Jesus à cruz. Jesus não acordou um dia e disse assim: olha, não tenho nada para fazer, se calhar vou ali crucificar-me. Não foi isso que aconteceu. Houve atitudes que levaram, comportamentos que levaram a isso. As atitudes são atos de comportamento que definem uma intenção, um propósito. E elas procedem de um juízo, de uma percepção, de uma imaginação. Por exemplo, uma criança pequena, quando vê um cão, mesmo que seja pequenino, na rua a ladrar, muitas vezes esconde-se atrás das saias da mãe. Porquê? Porque na sua percepção, aquele cão tem dentes, ladra, portanto tem dentes, pode morder. E ela tem medo de ser mordida, então esconde-se atrás da mãe. Não é? Muitas crianças pequenas fazem isso. Tem esse comportamento que é motivado por uma percepção. Ou então aquelas mulheres que têm horror a cobras. Eu sei que não há aqui mulheres com horror a cobras, são todas muito valentes, mas há mulheres que têm horror mesmo, horror. É uma coisa terrível, inexplicável. Eu não sei explicar de onde é que isso vem, mas certamente isso terá a ver com alguma imaginação, alguma percepção que elas têm. E as nossas atitudes revelam-se em todos os campos sociais, todos os campos em que nós nos relacionamos com pessoas. Seja, por exemplo, na política, em relação a determinados programas e partidos políticos. Portanto, nós temos determinadas atitudes. Quando vemos determinado programa ou determinado partido, nós dizemos: esses não, por isto assim. Outros têm outra perspectiva, não é? Por exemplo, as nossas atitudes em relação à publicidade, não é? A publicidade a produtos comerciais. Nós, se não gostamos de um produto, nós não gostamos muito da publicidade desse produto, não é? Ou em relação a tantas outras coisas, em relação, por exemplo, à saúde, as nossas atitudes em relação à saúde, em relação ao tabaco. Se nós não fumamos, nós não gostamos que estejam a fumar e a mandar o fumo para cima da nossa cara. Não é? Porque, além disso, é um desrespeito, uma falta de civilidade, de respeito. Mas nós não gostamos. Ou em relação à questão do álcool, não é? Portanto, nós, perante coisas relacionadas com a saúde, nós temos uma atitude. Nós dizemos não. Face a outros grupos ou pessoas que são diferentes de nós. Muitas vezes há atitudes de preconceito, comportamentos de preconceito racial, étnico ou de outro tipo, que as pessoas manifestam atitudes, comportamentos em relação a determinadas pessoas por esta razão. Então eu vou-vos convidar a ouvir esta leitura a Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, e eu quero sublinhar este versículo 8, quanto ao mais,
Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, nós encontramos aqui neste versículo 8 o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses na questão dos comportamentos e das atitudes, até do ponto de vista do pensamento. Nós devemos pensar, nós devemos fazer o exercício de pensar naquilo que é bom, naquilo que é positivo e não naquilo que é negativo. Muitas vezes nós somos obrigados a pensar no que é negativo, porque somos pressionados por circunstâncias, porque somos agredidos por determinadas circunstâncias, e então, muitas vezes, o problema é quando nós ficamos no campo do negativo demasiado tempo. Isto é como quem anda muito tempo à chuva, acaba de ficar doente. Nós não quer dizer que nós não possamos ir na rua e de repente começa a chover e nós molhamos um pouco. Mas nenhuma pessoa, em seu perfeito juízo, vai ficar debaixo da chuva por gosto o tempo todo, porque vai ficar doente. Então, da mesma forma, quando nós pensamos muito no que é negativo, nós começamos a tornar-nos negativos. Isso influencia a nossa forma de ver as coisas, influencia a nossa forma de pensar. E o que o apóstolo Paulo está a dizer aos cristãos de Filipos é para pensar em coisas positivas, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Ele sabia que este exercício do pensamento positivo, não estou a falar da teoria do pensamento positivo, isso é outra coisa, de nós exercitarmos este pensamento positivo para a nossa própria vida, vai-nos traduzir em saúde espiritual, né? Em bem-estar espiritual. Então a Bíblia fala de algumas atitudes que decorrem de sentimentos ou posturas que levaram Jesus à cruz. A primeira delas é a ganância. A ganância levou Jesus à cruz, ou pelo menos contribuiu para que Jesus fosse à cruz. O que é a ganância? É a avidez de obter ganho ou lucro. Não faz mal nós termos ganhos. Não faz mal nenhum haver lucros. Aliás, as empresas existem para terem lucros, não é? E produzir riqueza é uma coisa boa, desde que não haja exploração, desde que não haja injustiça, evidentemente. Mas isso é positivo, não há problema nenhum. Todos nós queremos ganhar mais do que ganhar menos. Se nós vendermos alguma coisa, não queremos perder dinheiro. É normal. Então, aqui a ganância está na avidez. Quando o foco não é vender aquele bem porque nós precisamos daquele dinheiro, mas é a avidez de obter um lucro muito grande porque nós começamos a amar o dinheiro. Esse é o problema. Porquê é que eu digo que a ganância contribuiu para levar Jesus à cruz? Porque Judas Iscariotes entregou Jesus aos sacerdotes por ganância. Mas isto não surgiu assim um dia, ele acordou e lembrou-se, deixa cá ver, eu se for propor aos sacerdotes, ao templo, entregar Jesus, esse se calhar dão-me alguma coisa. Não foi assim que começou. Começou devagarinho. Ele era o tesoureiro, ele guardava a bolsa e ele roubava. Diz a Bíblia, não sou o que digo, a Bíblia diz que ele roubava. Ele tirava moedas da bolsa. As pessoas abençoavam com ofertas Jesus e os seus discípulos mais próximos, que andavam de terra em terra a acompanhar o ministério de Jesus. Jesus andava ensinando o reino de Deus, andava a curar as pessoas, andava a expulsar demónios, andava a cumprir o seu ministério, digamos, a abençoar as pessoas com quem se cruzava e, portanto, precisavam de comer, precisavam de sustento. Então as pessoas abençoavam. E por vezes abençoavam também com dinheiro. Então havia uma bolsa. Então quem é que tomou conta da bolsa? O Judas Iscariotes. Só que a Bíblia diz que a certa altura ele começou a roubar as ofertas. E diz isto lá em João capítulo 12, na sequência daquele episódio em que Maria, portanto, ungiu os pés de Jesus com um perfume finíssimo, caríssimo. Aquele tipo de perfume que era muito caro e que as pessoas naquele tempo compravam muitas vezes para ter ali uma reserva, porque se houvesse uma doença ou um problema qualquer inesperado, elas pudessem vender aquilo, rendia bom dinheiro e podiam utilizar nas suas necessidades daquele momento. Então ela não quis saber disso. Ela achou que Jesus era digno
de ser ungido, de os seus pés serem ungidos, eram pés abençoados, e então ungiu os pés de Jesus com aquele perfume. Então Judas, perante isto, teve esta tirada tipo santarrão. E a gente conhece da religião os santarrões, não é? Há muitos santarrões por aí. Ele disse assim: porquê é que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros, que era muito dinheiro, e não se deu aos pobres? Como se ele estivesse preocupado com os pobres. Há muita gente que fala dos pobres, enche a boca com os pobres. E porquê é que não se faz assim, coitadinhos dos pobres? Mas não estou a pensar nos pobres, estou a pensar neles. É ou não é? Vocês sabem que é verdade. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ele lhe se lançava. Portanto, se a boa da Maria tivesse vendido e dado os 300 dinheiros, como era uma quantia choruda, ele sempre podia tirar uma moeda por dia, ou assim ninguém notava, ninguém reparava, não havia escrita, e pronto, e ele ia ganância. A ganância começou aqui. Aliás, a palavra de Deus, no Novo Testamento, diz que ele abriu a porta ao diabo. Esta ganância foi que levou Jesus à cruz. E quando os sacerdotes, sabendo que ele era ganancioso, lhe ofereceram 30 moedas de prata para que ele entregasse Jesus, ele não olhou para trás. Embora mais tarde se venha a arrepender. Mas no momento ele não olhou para trás. Ele ficou cego pela ganância. E ele esqueceu, Judas esqueceu o ensino de Jesus, lá em Mateus 16, 26, que diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A ganância de alguns leva-os a sacrificar a família e os amigos e a perder-se nos caminhos da vida. Tornam-se gananciosos. E perdem tudo aquilo, perdem a sua alma, perdem a família, perdem os amigos, perdem a alma, perdem tudo. E como alguém disse, no dia em que alguém disse a propósito do ambiente no planeta, no dia em que o mar, os peixes do mar, não houver peixe no mar, não se puder comer pescado por causa da poluição, no dia em que as árvores não derem fruto por causa da poluição, no dia em que os animais não sobreviverem por causa da poluição, no dia em que os campos não derem cereais por causa da poluição, essas pessoas que ganharam muito dinheiro podem comer o seu dinheiro. Ganância. Uma outra atitude foi a atitude da inveja. Uma outra atitude, um sentimento que se transformou em atitude. A inveja é o desgosto pelo bem alheio. Uma pessoa que é invejosa é uma pessoa que não gosta que os outros tenham sucesso na vida. Não gosta que os outros sejam abençoados. E é talvez também o desejo de possuir aquilo que o outro tem, normalmente acompanhado de ódio por a pessoa que tem esse bem. Não é? Isto é inveja. Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel. Não é? Não tinha razão, Caim não tinha razão para ter inveja, mas porque ele não cumpriu aquilo que Deus esperava dele, e Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a do irmão, a de Abel, então ele, invejoso, cheio de ciúmes, matou o irmão. Todos conhecemos essa história. Até mesmo os companheiros de Paulo, do apóstolo Paulo, alguns deles, a certa altura, tinham inveja de outros que também pregavam o Evangelho. E foram ter com ele e dizer que eles também andam a pregar o Evangelho e tal. E Jesus disse, aliás, Paulo disse: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Isto é, o facto de eu ter sido preso em Roma até foi bom para o Evangelho, porque ele, na casa onde estava preso, ele recebia pessoas, ele evangelizou os soldados que estavam lá a guardar, evangelizava as pessoas que o visitavam. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais desconfiadamente sem temor. Ou seja, o facto de eu estar preso, sabendo que eu estou preso, muitos ganharam coragem. Em vez de ficarem acobardados, ganharam coragem para falarem com mais ousadia
a mensagem do Rei. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Isto é, havia alguns que também pregavam o Evangelho para tentar fazer ciúmes a Paulo, para tentar fazer inveja a Paulo, como que diz, nesta altura a gente também sabe fazer. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E depois diz ele, mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, que me importa isso? Que alguns preguem por fingimento ou preguem em verdade e com sinceridade. Isso não me interessa. O que interessa é que Cristo seja pregado. E isto, irmãos, remete-nos para uma outra verdade. É que o pregador não é o mais importante. A palavra de Deus pode ser anunciada por uma criança pequena. Não tem experiência da vida. Não sabe nada do que é a vida. Mas pode ser anunciado por uma criança pequena. Pode ser anunciado por uma pessoa analfabeta. Não é? Quantas pessoas que não sabiam ler e escrever, não sabiam conhecer uma letra do tamanho de um comboio, foram usados por Deus para trazer milhões à salvação. Quantas pessoas ao longo da história da igreja? Não é isso que importa. Aquele pregador tem muita unção. O que é isso da unção? Isso é treta. O que interessa é que o Evangelho seja pregado. E mesmo quando ele é pregado falsamente, como diz aqui, ou por porfia, não é? Quando é pregado com má intenção por trás, nós temos a tendência a dizer assim, aquilo não vai funcionar. Por vezes funciona e graças a Deus que funciona, porque Deus honra a sua palavra. É a sua palavra que conta. E se a pessoa que ouve, independentemente de saber se o pregador está a falar sinceramente ou falsamente, se a pessoa põe a sua fé em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, crê no Evangelho, porque é que ela não há de ser salva? Com certeza que sim. Nós não temos razão para ter inveja de ninguém. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos por inveja. Porque ele levava o povo atrás dele. Levava muito povo atrás dele. As pessoas bebiam as suas palavras. As pessoas ficavam... até se esqueciam que estavam a ouvi-lo. Como aconteceu naquele dia, quando foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Milhares de pessoas, homens, mulheres e até crianças, foram para fora da cidade, para o monte, e ali Jesus lhes falou. E falou tanto tempo que eles, às 2-3, já tinham passado não sei quantas horas, já tinha passado a hora do almoço, e eles nem davam por isso. E Jesus é que disse, não, a gente tem que fazer qualquer coisa, porque estas pessoas estão aqui há muito tempo sem comer. As pessoas ficavam atraídas por Jesus. E isto provocou inveja. Os sacerdotes ficaram invejosos e queriam fazê-lo desaparecer de cena. E muitos outros religiosos, mesmo sem ser os sacerdotes, da seita dos fariseus, dos saduceus, andaram todo o tempo de Jesus, aqueles 3 anos e meio do seu ministério público, andaram a ver se encontravam forma de o matar. Andaram a ver se conseguiam fazê-lo desaparecer da face da terra. Porquê? Por inveja. A inveja é uma coisa terrível. A inveja está muito presente na nossa cultura. O nosso Camões termina os Lusíadas com a palavra inveja. A obra mais emblemática da cultura portuguesa de todos os tempos, a última palavra que tem, a última palavra, a palavra final, é inveja. Sabe qual é a palavra final da Bíblia? É Maranata. Quer dizer, ora vem Senhor Jesus. É uma palavra de esperança, é uma palavra de expectativa, é uma palavra abençoada. Mas o Camões terminou com a palavra inveja. Não vou ler, tenho aqui, mas não vou ler. Inveja. Está entranhado na cultura. E nós precisamos de uma cultura do reino. Nós precisamos de outra cultura, de renovar a nossa mente, como diz a palavra de Deus, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para poder pensar de outra forma. A terceira atitude que eu quero falar esta manhã é a atitude de cobardia. Cobardia significa falta de firmeza, de ânimo face ao perigo,
ou face aos reveses ou ao sofrimento. Pilatos entregou Jesus aos soldados por cobardia. Ele tinha medo das consequências políticas. Ele temia essas consequências políticas. Podia ter havido um tumulto na cidade. Ele tinha medo que o imperador lhe cobrasse isso. Ele tentou tudo para abafar o caso, para que as coisas não fossem àquele extremo de crucificar Jesus, porque ele não via nada mal nenhum nele. Ele achava que ele era inocente, não via por que razão. Ele via que havia uma má vontade ali por parte dos sacerdotes, do poder do templo, do poder religioso contra Jesus. Mas ele teve medo que houvesse um tumulto e que ele fosse afastado ou fosse penalizado por parte do poder político. E nem o aviso premonitório da sua mulher, que teve um sonho e que lhe disse, veja aquilo que diz o evangelista Mateus, estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ou seja, sai fora dessa, não te metas em sarilhos, não faças confusão, estás a lidar com uma situação explosiva. Mesmo assim, ele cedeu à sua cobardia. E esta atitude também contribuiu com as outras para levar Jesus à cruz. Mas é curioso que há uma circunstância que está por trás de cada uma destas atitudes. Há uma circunstância, há uma condição, vamos dizer assim, que está por trás da ganância, da inveja, da cobardia, e essa circunstância chama-se ignorância. Ignorância. Todos eles levaram Jesus à cruz por ignorância. Sabe o que é que eu digo isto? Jesus disse aos soldados que o crucificarem, acerca dos soldados que o crucificaram, não sabem o que fazem. Ignorância. Pedro disse aos judeus em Jerusalém, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, Pedro disse, eu sei que o fizestes por ignorância, falando aos judeus, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Ignorância. Portanto, a ignorância está associada a estas atitudes. E Paulo disse, mais tarde, aos Coríntios, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum dos príncipes, portanto, das pessoas, dos líderes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Desconhecimento e ignorância. Normalmente é a ignorância que está na base de todas aquelas atitudes. Primeiro da ganância, porque os gananciosos não sabem o perigo que correm. Não sabem, não fazem ideia. Eles tornam-se gananciosos e centram a sua vida naquela direção, mas não têm noção do que podem perder. A inveja também, porque os invejosos não sabem que nunca poderão ser felizes. Uma pessoa que é invejosa nunca é feliz. Nunca é feliz. Porque tem inveja de tudo que os outros têm. Em vez de dizer a Deus, olha, graças a Deus, olha, Deus abençoa este irmão, abençoa aquele irmão. Se você tem uma tentativa de inveja em invadir a sua mente ou o seu coração, você sabe qual é a melhor maneira de combater isso? Inveja em relação a alguém, não é? É dizer, Senhor, abençoa esta pessoa. E nomeia pelo nome. Diga-lhe o nome, Senhor, abençoa esta pessoa. Abençoa esta pessoa. E abençoa-me a mim também. É a melhor maneira de combater esses sentimentos negativos que são destrutivos. Porque os invejosos não sabem, mas eles, por ignorância, mas eles nunca podem ser felizes. E a cobardia também, porque eles não sabem, os cobardes não sabem que a história será sempre implacável para com eles. A história vai ser implacável para... Ainda hoje a gente fala de lavar as mãos como Pilatos. É uma crítica, não é uma coisa bonita para se dizer de alguém. Olha, fulano lavou as mãos. Tipo, lavou as mãos como Pilatos. Tirou o corpinho fora. Cobarde. Não é uma coisa bonita para se dizer. Mas Paulo levou a boa notícia a Atenas. E o que é que ele disse? Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ouça, falar de ignorância no coração de Atenas, da sabedoria da Grécia Antiga, o centro da sabedoria do mundo antigo, era uma coisa muito ousada.
Chegar lá e dizer, Deus não tem em conta os tempos da ignorância. E aqueles, os filósofos, os epicureus e estoicos e não sei o quê, aquela malta toda, deve ter olhado, estamos a chamar ignorantes. Eles tinham orgulho na sua sabedoria. Estamos a chamar ignorantes. Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. A ignorância está por trás da maior parte. Ou seja, quando você fala a alguém de Jesus, você tem que perceber que está a lidar com a ignorância. A primeira barreira que você tem a ultrapassar é a ignorância. Porque muitas vezes as pessoas têm preconceitos que partem da ignorância. Preconceitos em relação a ser cristão, a não ser católico, a ser cristão evangélico, protestante, enfim, sobre a igreja. As pessoas manifestam uma ignorância muito grande. As pessoas não sabem o que é que estão... Não têm ideia do que é que acontece. Então a ignorância é um grande muro, é um grande adversário que nós temos à nossa frente. E por isso a melhor maneira de destruir a ignorância não é atacar as outras religiões, não é atacar as outras pessoas que têm outra sensibilidade religiosa, outra tradição religiosa. Não é essa a melhor maneira de rebentar, de destruir o muro da ignorância que está à nossa frente. Não. A melhor maneira de o fazer é falar a palavra de Deus. Ela destrói toda a ignorância. E quando a pessoa que está a ouvir está com uma boa atitude e abre o seu coração, então essa ignorância vai se desvanecendo. Quantos de vós, antes de vir aqui, antes de começar a frequentar a igreja, antes de se converter a Deus, antes de dar o seu coração a Jesus, já tinham ouvido falar dos protestantes? E quantos de vocês tinham caraminholas na cabeça sobre isso? E preconceitos, ideias erradas, que a tradição passou, que vocês haviam aqui e ali, não é? E quando vocês tiveram contato com a verdade, tudo isso desapareceu. Essa ganância implodiu e vocês puderam ver com os vossos olhos, porque Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Deus observa as nossas atitudes. E eu falei das atitudes hoje, sobre as atitudes relacionadas com a cruz de Cristo. Estas atitudes que eu falei contribuíram para levar Jesus à cruz. Porquê? Porque são atitudes destrutivas. São atitudes destrutivas. Um invejoso, uma pessoa que dá guarida no seu coração um sentimento de inveja e depois tem atitudes nesse sentido, ou de covardia, ou todas estas atitudes que eu falei são negativas, não geram nada de bom, não geram nada de positivo, não geram nada de elevado. E por isso o apóstolo Paulo dizia lá aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Porquê tudo o que é verdadeiro? Porque o pai da mentira é o diabo. E de vós devemos andar na verdade, porque Jesus é a verdade. Porquê tudo o que é honesto? Porque nós, diz a Bíblia, devemos ser sim, sim e não, não. Porquê tudo o que é justo? Porque Ele é o Pai de toda a justiça, o Senhor de toda a justiça, e Ele não está onde os homens são injustos, mesmo que mencionem o nome dEle. Ele não está aí. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E não é por acaso que o apóstolo dá ênfase na questão do pensamento. Porque nós primeiro pensamos e depois agimos. Normalmente nós agimos em função daquilo que pensamos. Não quer dizer que um dia não tenhamos assim, passa um vibe e a gente faz uma coisa sem pensar muito bem. Mas normalmente nós pensamos e agimos em função do que pensamos. E se nós pensarmos naquilo que é bom, é natural que as nossas atitudes, que o nosso comportamento seja um comportamento positivo, de acordo com aquilo que é bom. E nós podemos aprender sempre com Jesus. Amém? Aprender com Ele, que era manso e humilde de coração e que andou a fazer o bem. É verdade que os homens o crucificaram.
É verdade que o poder religioso daqueles dias o levou à cruz. É verdade que foi vilipendiado, que foi acusado falsamente, foi insultado de todas as formas e feitios. É verdade. Mas ele cumpriu até ao fim o seu ministério. Eu espero que nós possamos cumprir também. Vamos chegar em pé. E é aqui que eu vou conseguir. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos, Senhor, colocar no Teu altar, colocarmos-nos a todos nós no Teu altar, Senhor. Pai, eu oro para que verdadeiramente Tu possas, Senhor, ajudar-nos a focar os nossos pensamentos, como diz o apóstolo, nas coisas que são de cima, nas coisas positivas, Deus. Deus, não permitas que nós possamos dar lugar no nosso coração, na nossa vida, a atitudes negativas, a atitudes destrutivas, Senhor, sejam elas quais forem. Porque sabemos que foram essas atitudes que levaram Jesus à cruz, sabemos que essas atitudes são atitudes de destruição, Senhor, em todos os seus aspectos, Senhor. Por isso, Senhor, oramos para que nos dês graça e sabedoria, que a alegria do Senhor seja a nossa força, porque a alegria do Senhor nos eleva, nos ajuda a levantar os nossos olhos para cima e não demasiado para baixo, a ver o bem, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e não apenas as coisas más que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos olhos, Senhor, para cima, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Pai, eu oro para que os Teus filhos e filhas esta manhã aqui presentes, Senhor, possam verdadeiramente divulgar este programa que vai ter lugar na próxima quarta-feira e todas as semanas, em nome de Jesus, para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus de uma maneira muito prática, muito objetiva, muito concreta, durante aqueles 10 minutos, Senhor, que isso possa ser uma bênção na sua vida e que possa fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.